aí eu ficava com aquela cara mendicante que o Nelson Rodrigues tão bem descreve, e quando eu olhava, a pessoa falava, as fotos são lindas. Então, isso já era do projeto original, era fazer esse livro de luxo e fazer um pocket, né? Mas o editor Hugo Gonçalves voltou para Portugal, onde está muito bem, é um dos editores do Diário de Notícias, e o projeto ficou morto durante algum tempo, até que eu conheci o Otávio, vi a produção da editora dele e propus, vamos fazer um pocket. E o outro detalhe também é um livro que é acessível para estudantes, que é algo fundamental. Bom, eu só queria então pedir essas desculpas, esse esclarecimento. É um outro livro, né? Eu li agora com 4 anos de diferença e realmente é outra relação, né? Bom, agora eu passo a palavra para a Vera. Vera foi talvez a primeira leitora que me descreveu sobre o livro e sobre o texto do livro tudo que eu havia almejado fazer, enfim. Então foi como um sonho bom quando ela me falou. Boa tarde. Obviamente eu não me atreveria a escrever um prefácio, uma introdução a um livro de arquitetura que absolutamente não está. Mas quando eu li esse livro, eu escrevi para o Lauro dizendo o que eu tinha achado do livro. E ele então transformou esse e-mail que eu mandei para ele, dizendo do meu encantamento numa pequena introdução. Mas esse livro, ele tem... Acho que falar. Tá? Esse livro, ele tem... É a linguagem deliciosa, assim, é um estilo fluido. Dá vontade de ler. E depois tem os comentários, às vezes espontâneos, maliciosos, não sei se inventados ou reais, mas alguns muito sutis, que te dão assim, uma certa alegria de ler o livro, como se estivesse falando com uma pessoa conhecida sobre um assunto. A melhor maneira de ser um livro é quando você tem a sensação que você está conversando com quem escreveu o livro. Esse livro tem essa qualidade. Depois ele é um livro muito erudito e muito culto e muito amplo de sentidos, porque ele pega todo um momento histórico importante e ele conta a história de como se conseguiu fazer aquele momento desse prédio tão extraordinário, num contexto de muita rivalidade, de muita diversidade de pontos de vista. Quando eu vi uma luta que a gente não imagina tão feroz como foi entre os desejos e a tradição como nós temos. E eram posições anegadas e combativas. E Laura conta como Capanema, como Lúcio Costa, que conseguiram contornar uma situação difícil, muito política, e contra, por exemplo, as simpatias do então chefe supremo da nação, por um lado político que depois ele teve que abandonar, graças talvez a uma invasão malfadada do Palácio Guanabara, e por isso seguramente tem ajudado a posição de Lúcio Costa a ser vitoriosa. Eu lendo, né, para fazer o livro, eu descobri no Diário do Getúlio um registro de uma conversa dele com o Plínio Salgado, na qual ele acertou que o Ministério da Educação e Saúde iria para as mãos do integralismo, que a essa altura já tinha o nome de Ação Cultural Brasileira, ou Associação Brasileira Cultural. Aí, por sorte, uns meninos aloprados, os integralistas, tentaram invadir o Palácio Guanabara à noite, né, e com tiroteios, etc. E isso cancelou o acordo e, possivelmente, o Drummond, o Capanema e o Lúcio não teriam tido tanta força se esse acordo tivesse feito. Então, é um período também, quer dizer, é curioso porque dentro do governo do Getúlio cabiam todas as simpatias políticas, né? E, inclusive, às vezes, um escritor preso, né, que foi o Graciliano Ramos, e que depois foi trabalhar no próprio Ministério. E ele comentava que é infeliz um país que prende um
mas é feliz um país que logo depois esse escritor tem uma entrevista com o ministro. Então, tem essas sutilezas todas que, em geral, nós, arquitetos, não abrangemos em livros sobre arquitetura, né? Então, ficava amplo. E é um pouco, eu só estou reforçando. Agora, posso fazer só mais um comentário? Pode, deve, muitos mais. Vendo esse livro, e não o primeiro livro com as belas fotografias, eu passei os olhos pelo projeto do Memória, e que me pareceu muito moderno. Eu não sei se na outra fotografia tinha parecido tão moderno. E aqui ela fez um comentário que eu posso pedir que você faça. Ela está dizendo que o mundo deu uma volta e esse projeto, que era uma coisa retrógrada, virou um projeto pós-moderno. Sim. Memória tem na conta dele, por exemplo, aquela igreja de Santa Teresa, né, que é uma igreja deco. Logo depois, indo para o centro, tem a sede do Botafogo, né, neocolonial. Então, são múltiplos memórias, né? Ele acabou ficando o vilão da história por conta desse projeto do Marajoara, que era um projeto no qual ele tentou uma união entre os acadêmicos e os neocoloniais, que eram as duas correntes que combatiam o moderno, imaginando que uma civilização grega teria acontecido na ilha de Marajó. E com isso ele fez esse projeto, que efetivamente parecia, é uma classificação que não é minha, do Drummond, mas cenário de um musical de Hollywood da Esther Williams, né? Mas ele ficou como vilão, mas era um bom arquiteto. Ficou como vilão, sobretudo, porque quando o Capanema, aconselhado pelo Drummond e assessorado pelo Afonso Arinos de Melo Franco, suspende a execução do projeto e paga o prêmio, o Arquimedes vai ao Gustavo Barroso, ambos eram da cúpula do Partido Integralista, da Câmara de 40, e escrevem uma carta ao Getúlio acusando o Capanema de se cercar de comunistas, inclusive o notório e perigoso Carlos Drummond de Andrade. Então, quando ele desloca a discussão do estético para o político, é que realmente ficou muito feio. E com isso ele ganhou essa pecha, né? Mas que entende-se porque tem, mas é um arquiteto que teve bastante valor e que algum dia alguém há de recuperar. Eu não. Foi ótimo. Quer dizer, esse convite do Lauro para vir aqui, primeiro que me honrou, né? Porque eu sou um pouco eu sou artista plástico de convivência familiar com os amigos, eu sou público de arquitetura, né? Eu gosto muito de arquitetura. E também foi esse momento complicado que a gente está vivendo, eu reli o livro e foi uma delícia reler esse livro. Esse livro dá uma sensação curiosa. O que ele narra é tão antigo. Quer dizer, mudou tanto a história, mudou tanto a nossa apreciação da arquitetura, que esse livro parece se referir a coisas muito remotas, muito antigas, e com valores que a gente não conhece mais. E ao mesmo tempo é tão recente. Eu conheci grande parte desses personagens no livro. E então, essa sensação de coisa antiquíssima e arcaica e uma coisa de proximidade no tempo real, né? Então, você tem um tempo imaginário que é antigo e um tempo real que não é tão antigo. Quer dizer, é o tempo de uma geração. E como disse a Vera, o livro é uma delícia de ler. Porque ele narra a história de um prédio, e, na verdade, ele narra a história da arquitetura moderna, principalmente no Rio, com graça e com charme de um romance. Né? E, na verdade, foi um romance. Quer dizer, a coisa de paixão pela arquitetura e paixão pela possibilidade de mudança que tinha aquela turma naquela época. Né? Quer
dizer, imagina, quer dizer, o Memória fazia uns bolos de noiva, né, que talvez hoje em dia seja valorizado, né? Mas era assim, a Assembleia Legislativa do Rio, né, do Memória. E você compara a Assembleia Legislativa com o prédio do patrimônio do IFAM, né, do MEC, quer dizer, é uma diferença de saúde, de vigor, de acreditar no futuro, não é? Quer dizer, aquela coisa toda nostálgica que tinham os ecléticos, né? E o outro prédio com essa possibilidade de futuro, que essa possibilidade de futuro foi muito batalhada, né? E com grandes recursos políticos, né, desses arquitetos, e junto com o Drummond e o Capanema. Mas o Costa foi um grande articulador. Quer dizer, a Vila do Le Corbusier foi genial para o Le Corbusier também. Então, esse livro traz toda essa sensação, esse livro traz muita esperança também. Quer dizer, que as coisas são possíveis de mudar. Então, é muito bom ler esse livro. Bom, boa noite. Eu, quando li o livro, eu fiquei muito entusiasmado. Eu me lembro que eu fiz um livro do Ecault, com o Clarivaldo Prado Valadares, e ele dizia para mim, uma coisa é saber da história segundo historiadores, e outra é vê-la com os olhos que a viram. O Ecault tinha visto a história com os olhos que ele viu no Brasil holandês. E eu brinquei até, estou vendo que eu ganhei uma grande orelha aqui, eu brinquei até no texto que eu escrevi na Veja, dizendo exatamente que o Lauro tinha vivido aquela época. Ele estava mentindo sobre a idade dele, porque ele conviveu com aquela gente. Ele trouxe uma percepção da história que eu só tinha encontrado em outro livro, que eu acho extraordinário, que é a trilogia escrita pelo Lira Neto sobre Getúlio. Então, essa forma de contar a história, sem ter um veso crítico imediato, mas por uma fluidez de perfumes, aromas, sensações, percepções que passam por meio das letras. Quer dizer, as letras são meros conteúdos gráficos de sensações que podem nos despertar, né? É meio evidente dizer isso, mas no texto sobre o Palácio Capanema, aqui, ele ganha uma simbologia muito extraordinária. Principalmente no momento como a gente vive hoje, que a gente vê um Brasil que vai mudar muito, queiramos ou não, de uma forma ou de outra. Há uma lufada para o bem ou para o mal, cada um interprete, mas há uma modificação de determinadas percepções. Esse Brasil que foi construído nos anos 30 é um Brasil de uma riqueza, de uma pujança, cujo símbolo maior é o Palácio da Cultura. Se você parar para pensar que nos anos de 1930 e um pouco mais em 40, a gente rompe pela primeira vez na pintura, evidente que já vinha um pouco da Semana de Arte Moderna de 22, que só ganhou uma notinha desse tamanho no jornal Estado de São Paulo, mas já vinha desde aquela época. A Semana de 22 foi mais importante depois do que nela mesma, mas já vinha a pintura do Portinari, a pintura da Tarsila, a pintura do Di Cavalcanti, com os temas nacionais que estavam em voga no mundo todo. Surge a literatura regionalista, pela primeira vez, a meninota Raquel de Queiroz, ela tinha 18 anos de idade, foi recebida pelo Graça Aranha no Rio de Janeiro. Então você tem a cearense Raquel de Queiroz, o alagoano Graciliano Ramos, o baiano Jorge Amado, o paraibano José Lins do Rego, pela primeira vez revelando valores e simbologias nacionais. Você tem uma revolução na sociologia com Gilberto Freire, com Casagrande Senzala, de 33, e com Raiz do Brasil, de 36. Você tem uma revolução que o Villa-Lobos desperta da equipe do Capanema, né? Não apenas com aquelas grandes manifestações do Vasco da Gama, mas na introdução da música e do canto orfeônico na escola. Você tem o Anísio Teixeira, que começa a dizer que a criança se educa vivendo, procurando a escola transmitir valores e modelos da sociedade. Quer dizer, trazendo uma contemporaneidade para a escola que não se imaginava naquele período histórico. Você tem a poesia modernista do Drummond, já vinha com Bandeira nos Sapos, que foi lido também na Semana de Arte Moderna de 22, mas que se propaga com a pedra no meio do caminho e com tudo que vem daí. Na música, é muito impressionante isso. O Brasil só se conhecia pelas ondas do rádio.
E o rádio vai criar, segundo Orlando Miranda, o imaginário idílico da nação. O Brasil cria um imaginário idílico nos anos 30, que nós não tínhamos até então. Quando a gente olha para trás, pouco depois, a revista O Cruzeiro vai alcançar 700 mil exemplares, faz um departamento fotográfico, traz o Jean Lanzon, contrata o Zé Medeiros, eles vão plasmar a forma do brasileiro, a fotografia do brasileiro que não se conhecia, o jangadeiro, o índio. Todos esses elementos passam a ter uma cor, uma vida, um retrato, um portré do Brasil. Mas, na verdade, o Palácio da Cultura é talvez simbolicamente o elemento mais extraordinário, mais vivo, mais concreto de todo esse movimento. E que é um movimento tão importante porque o Getúlio ele consegue realmente fazer uma amálgama da alma brasileira. Ele foi criticado pela direita, pela esquerda, já havia esses assuntos todos, mas ele era capaz de ouvir, de entender e de se situar na contemporaneidade dos fatos, para o bem ou para o mal. Foi ótimo que os integralistas tenham atacado o Palácio Guanabara, né? Getúlio ia andando do Palácio Guanabara até o Catete. Mas, mais ou menos foi nessa época, já nem me lembro mais. Mas, enfim, o que me parece que existe ali é um cidadão que está investido no poder da República. As presidências são, no Brasil, grandes ducados de déspotas, esclarecidos ou não esclarecidos, exercendo poder durante o período de 4 anos. E quando não há capacidade do diálogo, nada anda. O Brasil na nossa história foi feito de coisas desfeitas. Nós todos somos feitos de parcialidades e de fragmentos. Um verdadeiro presidente tem que ser capaz de unir essas pessoas. O que o Getúlio fez com Capanema, com Drummond, com Villa-Lobos, com Lúcio Costa, com Niemeyer, com Burle Marx, enfim, com Anísio Teixeira, com todo mundo, é uma coisa absolutamente formidável. Alguém mencionava há pouco que o Graciliano estava preso, no dia seguinte era recebido pelo chefe da nação. A gente vê que existiu um Brasil que criou as bases do Estado moderno brasileiro. O IFAM, o Instituto Nacional do Livro, quanta coisa foi criada. Quando a gente olha ali, tudo que nós somos hoje, ou que nós achamos que somos, né? O Ferreira Goulart dizia que nós somos o imaginário daquilo que nós imaginamos que somos. Então vamos imaginar que nós somos isso que foi imaginado nos anos 30. Eu acho que nós somos muito, até hoje, daquilo que fomos a partir dos anos 30. Eu acho que o livro do Lauro, voltando a esse ponto, ele serve de referência simbólica, porque ele não é historicista, ele não é documental, ele não é uma literatura apenas, ele não tem um senso estético, ele não faz uma avaliação necessariamente crítica, mas ele faz exatamente essa coisa ainda brasileira que perdura e que deve perdurar, que é o sentido de proximidade, que é o sentido de convívio, que é o sentido de sentir o cheiro, sentir o aroma das coisas, sentir a percepção do próximo, estar próximo a alguma coisa que faça sentido. Esse sentido de convivência que eu acho que o Brasil plasma a partir dos anos 30, me parece que é o grande assunto do livro. Com todo respeito a ele ser arquiteto, diante de um grande artista, filho de um importantíssimo arquiteto, diante da nossa embaixadora, também com o legado que recebeu de seu pai, mas eu devo dizer que eu li o livro do Lauro com o sentido de um frescor, uma alma encantadora das ruas, plasmada na alma encantadora de um prédio. Então, todos os prédios podem fazer sentido, as ruas podem fazer sentido. Eu sempre fico... Já falei demais, né? Não. Eu sempre fico muito fascinado pelos bueiros de rua. Eu convido a vocês, por exemplo, eu tenho um museu que eu sou proprietário na Avenida Vieira Soto. Vai da Farm de Amoedo até mais ou menos a Henrique Dumont. Vocês podem andar ali que vocês vão encontrar 100 bueiros diferentes. Da Light and Power, da Société Anonyme de Gás, da Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico. Esses bueiros, quadrados, redondos, pequenos, maiores, apaixonadamente ao lado do hidrante vermelho.
contam a história da estética, tem desenhos Art Deco, Art Nouveau, modernistas. É muito impressionante como a cidade é rica nesse aspecto. E eu acho que esses valores da cidade não são tão passados quanto deveriam ser. Para mim, meu sonho era que aquele Palácio da Cultura fosse povoado dia e noite por escolas, por crianças, aprendendo o significado daquele momento histórico brasileiro, onde o Brasil era mais Brasil, ou pelo menos achava que era mais Brasil. Então, eu acho que esse livro do Laulo tem um significado para a escola, e para o prédio, e para o país, sem exageros e sem patriotismos banais, de grande repercussão, porque ele é muito afetuoso. E eu acho que é na afetividade que ainda a gente pode se salvar, porque fora disso não tem muito sentido as coisas. Desculpe se eu falei demais. Eu só vou sublinhar 2 pontos que eu acho importantes. Um é mais histórico e o outro é pessoal. O histórico é o seguinte: o Brasil, nessa época, e eu agora relendo, para mim é outro livro, e também me deu uma espécie de aflição com a proximidade dos nossos tempos, só que sem resolução dos nossos tempos. E aí as questões se resolviam até mesmo dentro do governo do Ministério do Capanema. Ele, por exemplo, entrega para os modernos o patrimônio e para os conservadores integralistas a museologia, né? Quer dizer, ele acomoda ali dentro, ele faz uma dialética entre o ensino público progressista do Anísio, mas também valoriza Alceu de Amoroso Lima, que fazia catilinárias contra o comunismo, né? O Drummond, inclusive, ia se demitir, e o Capanema não deixou, e o liberou de ir a uma palestra anticomunista. Agora, além dessa capacidade de absorção, havia outra coisa interessante também, que é o seguinte: o Brasil era, por conta da guerra, né, a Europa estava se preparando inteira para a guerra e não havia lugar para a arquitetura. A Bauhaus tinha sido dizimada, né, pelo Hitler, o Mies van der Rohe foi o último diretor, ainda tentando levar. O Le Corbusier, que era suíço de nascimento, embora de ascendência francesa, ele não tinha nenhuma possibilidade de realizar nenhuma das propostas dele. Aliás, a de Paris, graças a Deus, né? No passado, nem tudo é bom do passado. Mas ele estava reduzido a um escritor de vanguarda arquitetônica e a fazer pequenas casas particulares. O Piacentini, né, o grande arquiteto que vem a ser o grande arquiteto do Mussolini, andou pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro de Vargas, né, e que ele é uma coisa também que a gente não percebe, mas nos anos 30 e 40 houve mais construção no Rio de Janeiro do que na Brasília dos anos 50 e 60. A enorme diferença é que aqui cada ministério e suas repartições eram escolhidas pelo ministro, né? E, dependendo das cores do ministro, a arquitetura se dava. Por isso, o Rio de Janeiro, que nós conhecemos no centro, ele tem um ar de uma cidade de camadas, né? Mas, no entanto, ele foi quase todo, aquela Avenida Antônio Carlos, ali mesmo a Wilson e tudo, ela foi toda construída na mesma época e embaixo de um planejamento de ruas e tudo. Bom, essa é uma coisa que dá uma certa pena do Brasil ter perdido a capacidade de assimilação, acho que a afetividade talvez seja uma boa definição, e a outra de ter perdido a importância, o protagonismo, né, e econômico, político, etc. Bom, esse é um ponto que eu só queria sublinhar. O outro é o seguinte: para fazer esse livro, eu dei muita sorte, porque eu estudei 30 anos modernismo, né, academicamente, para fazer teses e tudo. Mas mais importante do que isso, eu desde pequeno ouvia histórias da minha avó sobre Copacabana, né? Tive a sorte também que meu pai estava vivo e bem durante a redação, então muita coisa que eu descrevo de Copacabana, do Leme, o bonde do Santo Inácio,
Quer dizer, efetivamente aconteceu. E mais sorte ainda que eu trabalhei com o Niemeyer e com o Dr. Lúcio. Então, muitas das histórias, dos cacos de história, né, eu ouvi nos bastidores. E alguns eu inventei ou transplantei. Né? Por exemplo, uma história que até o Pedro Mendes da Rocha sempre brinca comigo, que é o seguinte: tem um capítulo, só vou adiantar esse, que o Lúcio Costa já resolveu a coisa do Ministério e ele vai levar o carro dele Lancia para revisão em Botafogo, numa oficina. Mas ele resolve dar um pulo na casa de um jovem topógrafo que estava extremamente deprimido porque tinha se separado e a mulher tinha ido embora com o filho. E o Lúcio Costa vai visitar esse topógrafo e quando o topógrafo abre a porta, ele entra e diz: olha, eu não sei para a sua vida, mas para o seu apartamento esse divórcio fez um bem danado. Porque aquela cadeira que você tinha aqui, Le Corbusier junto com a Bergère, não combinava. Isso